Quais são os 5 principais erros da pintura? Vou falar para vocês. Vem com o Marcão. Parece muito fácil e são fáceis, são básicos. Eu vou explicar para vocês. Os 5 principais erros que são cometidos durante o processo de reparação de uma repintura automotiva dentro de uma oficina. São erros básicos, já fui chamado para fazer vários trabalhos de consultoria em outros estados do Brasil, lá em cima no norte, no Pará, no Nordeste, Manaus, por questões de erros básicos. E eu vou falar deles para vocês aqui. Elegi aqui os 5 principais, tá bom? Parece ser simples, e são simples, mas eu vou falar para você. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, o lixamento manual e o lixamento rótulo-orbital. O lixamento da mão e o lixamento da máquina. Nós precisamos usar o lixamento manual quando nós vamos taquear, nós vamos nivelar uma superfície, seja na massa ou seja no primer, no fundo poliuretânico. Então nós usamos o lixamento. Os demais lixamentos, que são o segundo lixamento da massa e o segundo lixamento do primer, eles precisam ser feitos com a máquina rótulo-orbital, porque a mão, o efeito que a mão faz, esse tipo de lixamento vai e vem, deixa muito defeito. E o orbital, ele tira todos esses defeitos. Você acaba economizando fases de lixamento no lixamento orbital. E as pessoas insistem em fazer o lixamento manual. Lembrando, só faça o lixamento manual na primeira lixa da massa e a primeira lixa do primer, que geralmente é 80 e a 320, tá bom? Esse é o lixamento a seco. O segundo principal erro é a aplicação de massa de correção sobre o primer. A massa deve ser aplicada na superfície do carro na lata, não deve ser aplicada em outra camada de tinta ou outra camada de primer. Pode até ser em outra camada de massa, mas de primer e tinta ou verniz não pode ser aplicado. Tem que ser aplicado direto na massa. Por quê? Porque isso ocorre uma reação química e depois disso pintado e seco, depois de uma semana, ocorre um mapeamento. O que é o mapeamento? É o desenho da massa aplicada sobre a superfície já pintada. Então a gente olha um carro na rua e vê lá num capô no teto, quando bate o sol, que tem um mapa marcando onde está a massa por baixo daquela pintura, como se fosse em alto relevo. Esse é o segundo erro. O terceiro erro é a catálise incorreta dos materiais. Hoje os materiais são todos catalisados, a massa é catalisada, o primer é catalisado, a tinta quando é poliuretânica ela é catalisada, o verniz é catalisado. Então as pessoas não usam uma régua de catálise ou um copo Becker que tem a graduação dos materiais para fazer uma catálise sob uma medida. Não, as pessoas colocam no olhômetro, vai de qualquer jeito. É mais ou menos isso. Se a gente não obedecer essa quantidade que é especificada pelo fabricante, não fizer ela correta, a catálise, a diluição, nós teremos problemas. Problemas que vai murchar o material, vai perder o brilho, vai ocorrer o mapeamento, vai ocorrer um monte de erro porque você não usou a catálise na pinta, como tem que ser. Temos que obedecer ao fabricante. O quarto principal ponto são os disfarces. Quando nós temos uma superfície que não está reparada e uma superfície que a gente reparou, imagine um paralama que amassou e você aplicou massa. Depois de reparado, o nivelamento da superfície preparada e da superfície que existe tem que ser plano e perfeito. Não pode ter nenhum degrau. Às vezes a oficina deixa um degrau nesse ponto, não faz um disfarce mais longo, né? Não faz uma abertura do lixamento e esse degrau tenta tampar na massa. Na hora funciona. Depois de uma semana o carro no sol vai mostrar um mapa, a emenda desse material, onde foi feito a massa e onde não tinha massa. Vai ocorrer o mapeamento. É o mesmo problema. E o quinto ponto é o ar comprimido. Seja o ar comprimido contaminado ou a área em que você está fazendo a pintura contaminada. Se isso estiver contaminado com óleo ou com água, não adianta, porque você não vai ter uma pintura de qualidade. Isso é, a rede de ar comprimido pode estar contaminada, o compressor pode estar produzindo muito óleo, vou explicar isso em outros vídeos. A área que você pinta tem mecânico próximo que aplica em desengripante, isso contamina, isso vem no ar, né? Pintura, se você falar silicone, óleo, graxa, já contaminou. E a contaminação da pintura é a falta de verniz naquele ponto. Tem um negócio chamado cratera, olho de peixe. Quando você enverniza a superfície,
fica a falha do verniz, onde está aquela oleosidade ou aquela água. Por mais que você lixe, você nunca vai corrigir. Por quê? Tem falta de verniz ali. Simplesmente vai ficar um furo, né? E você vai lá para a pintura pronta e vai ver um furo lá, vai te incomodar. Então, você vai ficar fazendo retrabalhos e mais retrabalhos e nunca vai resolver o problema. Então, pega as 5 dicas, se inscreve no canal, acompanha os vídeos do Marcão. Se precisar de uma consultoria, me chama, eu te ajudo. Meu e-mail está aqui no canal, tá na descrição desse vídeo. Vamos junto, ganhando conhecimento, melhorando a reparação no Brasil. Um abraço do Marcão.